Bom dia. Bom dia, Tati. Desculpa essa cara aqui, ó, que eu acabei de acordar. Normal. Eu também. Bom dia, Oi, meninos. Bom dia. bom Bom dia, dia, professora. professora. Oi, Anderson. Ah, meu Deus, quem tocou campainha aqui agora? Bom dia, Tati. Bom dia. Theo, Rápido, larga o celular. Olha pra mamãe, quem tá tocando campainha? Ah, olha pela janela, não abre a porta não. Bom dia. Bom dia, Juliano. oi. Fala que eu tô... Tá. Fala que a mamãe tá dando aula. Minha mãe tá dando aula, vai. Gente, espera aí um pouquinho, tá? Nossa, gente, igual. Eu vou ouvir. Falei pra você.
Não acho. Gente, desculpa. Chegou gente aqui, Tudo bem, Tati. veio me abraçar, veio me fazer chorar. Não queria, não. Esquenta não, professora. Então, eu vou tentar começar a dar aula. Se eu não conseguir dar, vocês me perdoem. Eu vou compartilhar a tela, colocar aqui o texto que a gente tem para hoje. Ele é simples, dá para vocês lerem e a gente depois tirar dúvidas se precisar, tá bom? Eu vou tentar, então, compartilhar a tela aqui. Na aula de escolar vai ser mais fácil, porque eu vou ter que sortear alguém, né? Vocês estão lembrando disso. E aí, vocês que vão falar, não sou eu. Já vou aumentar a letra. Deixa eu só
Deixa só eu achar aqui onde que aumenta. Aqui. Então, olha só. Hoje nós temos que falar dos acidentes que são causados pelo fator humano. Porque, como a gente já disse, os acidentes de trânsito, eles podem ter tantas causas, né? Eles podem ter causa da via que está mal, a manutenção está ruim, algum deslizamento de terra ou uma chuva muito forte. Então, pode ser problema na via, problema da natureza, tantas outras questões. Mas hoje nós vamos falar do fator humano. E o que pode, quais são os fatores de primários que a gente pode citar que poderiam contribuir de alguma maneira, colocar em risco um veículo e justificar um acidente. Então, tem uma listinha aqui para a gente conversar. Dessa listinha, embaixo ela está com comentários. Então, ao invés de eu ler a lista aqui, eu vou descer porque aí já tem uma descrição de cada um desses fatores. Fatores primários e secundários. Eles foram mencionados na pesquisa nessa ordem. Primeiro fator de risco para um acidente de trânsito acontecer: uma subavaliação da probabilidade de acidente. Especialmente no caso de homens, eles podem ter uma sensação de que eles têm um controle muito grande no veículo, a autoconfiança masculina a respeito da condução do veículo ela é maior. A gente já conversou sobre isso no dia de falar de trânsito e gênero. Então, os homens, geralmente, tanto condutores quanto pedestres, e quanto mais jovens também, aumenta isso, eles têm mais autoconfiança, eles procuram sensações mais fortes e também eles têm uma menor percepção de perigo. Então, isso é uma subavaliação da probabilidade de acidente. Então, se eu sou muito bom no volante, se eu eu tenho condição de fazer uma, como é que fala? Direção defensiva. Defensiva. Isso. É a prepotência, né, Tati? Eu estou no controle da situação. Não, que... Tati, eu tenho um amigo, ele é amigo meu, já deve ter uns 15 anos, né? E aí, toda vez, eu devo ter andado de carro com ele umas 2 vezes, porque toda vez que eu entro no carro dele, parece que eu tô indo pra guerra. Ele trata o trânsito como se fosse uma guerra mesmo. E é desse jeitinho, ele sempre acha que nunca vai acontecer nada com ele. Entendeu? Ele se dirige igual um maluco, assim, corta as pessoas e fura sinal e não sei o quê. Nunca aconteceu mesmo, mas eu sempre falo pra ele, cara, essa prepotência sua, essa arrogância, ainda vai te dar um prejuízo muito grande. Que ele E ele não. vai lembrar do que você falou para ele. E depois eu vou só falar, ó. Quem Eu não falei... escuta cuidado, escuta coitado, né? Então, avisei. Nossa, eu nunca tinha ouvido isso. Quem não escuta cuidado, escuta coitado. Coitado. Coisa de Bom. vó. Coisa de vó. Coisa de vó. É. Bom, outro fator que pode colocar também em risco é a desatenção. A desatenção envolve tantas possibilidades, eles citaram aqui o cansaço, às vezes uma viagem longa pode dar, e o cansaço vai vir logo abaixo como um fator exclusivo, então a gente vai falar do cansaço daqui a pouco, mas o uso do telefone celular pode também provocar atenção. Eu já fiz maquiagem dirigindo, então assim, às vezes a gente sai de casa atrasada, ixi, no caminho vou, passo um batom, passo um pó, passo um lápis no olho, um rímel, vai dando, sabe? Dá para ir fazendo. Dá para ir fazendo, Tatiana? Dá, mas olha só, é uma desatenção. Por quê? Porque eu estou dividindo a minha atenção com a via, que eu tenho que prestar atenção, e com a atitude que eu estou tendo naquele momento. E isso vai fazer o quê? Vai me dar uma incapacidade de reação rápida. Se for para evitar um acidente, se eu não estiver prestando atenção, eu posso provocar um acidente. Esse tipo de fator aqui
chamado de desatenção, ele é uma causa de acidente mais de vias de rodovias interurbanas, também de vias dentro da cidade, né? Não só de rodovia, mas dentro da cidade também as pessoas às vezes não têm muita atenção. Ontem eu parei numa esquina e esperei um carro passar e depois eu esperei um ciclista passar. Um ciclista dirigindo com uma mão e a outra mão ele estava mexendo no celular. Eu pensei, gente, o para-choque dele é a testa dele. Como é que não tem? E era aqui na minha casa, a rua que eu parei para ele passar é uma descidona antes de parar aqui na minha porta. E ele estava passando uma descidona e uma mão só no guidão e a outra com o celular. Eu já vi gente fazendo isso de moto também. De carro é muito comum. Então, assim, a desatenção ela pode provocar acidentes. O outro fator, o cansaço. Professora, a senhora falou aí agora, eu até lembrei de um dia que eu estava correndo, né? O ciclista estava usando as duas mãos para mexer no celular. Mãe. Esse dia eu fiquei impressionado. Daquele sem a mão, já viu essa piadinha? Sem os dentes. Pois é. Depois ele vai cair, vai ficar sem dente. O cansaço. Um condutor cansado, ele pode ou ficar sonolento, ele pode até adormecer no volante. E aí isso pode provocar um acidente gravíssimo. Eles dão um exemplo aqui de condutores de caminhão, né? Que eles têm uma recomendação da frequência e a duração das paradas. Eles têm uma obrigação de parar de tempos em tempos e quanto tempo que deve demorar cada uma dessas paradas, porque é uma forma de dizer, tá na hora de descansar. O corpo, a mente tem que descansar. Tem inclusive uma indicação aqui, quem quiser ler depois, tem uma campanha promovida pela Abramet e o título, essa campanha é uma campanha de trânsito, né? O título é O Cansaço Mata. A gente vai falar de droga já, mas eu posso também fazer uma associação do cansaço com a droga. É muito comum os condutores de caminhão querer trabalhar mais rápido, voltar para casa mais rápido. Quanto mais carga ele entregar, mais ele ganha. Então, ele quer fazer as viagens mais rápido, então eles não obedecem essas paradas. E aí vem o cansaço. Para vencer o cansaço, o que eles começam a fazer? Eles começam a usar simplesmente um energético, aí depois já passa para um remédio, de repente eles estão fazendo o tal do arrebite, que é misturar a droga com o energético e é perigosíssimo, né? A pessoa fica igual um zumbi dirigindo, não fecha o olho direito, não. Eles relatam ardência no olho, abatimento cardíaco acelerado, então é uma série de outros fatores que vai acarretar. Fora os que usam cocaína, né? Tem também, porque a cocaína deixa em alerta, né? Algumas deficiências que podem também fazer com que o acidente tenha sido provocado pelo fator humano. Por exemplo, uma deficiência visual. Uma pessoa que tem uma deficiência visual que não foi diagnosticada ainda, ou ela tem a necessidade de usar óculos e ela não usa o óculos, ela está sem o óculos porque ela acha que não precisa, ou porque não se adaptou, ela pode ter uma má percepção visual, ela pode não conseguir fazer uma avaliação da distância entre o veículo que está se aproximando, às vezes dirigir à noite ou na chuva dá essas dificuldades de visão para a gente também, porque o reflexo do farol no vidro molhado, a gente fica com uma dificuldade de percepção da distância, né? Então, uma deficiência visual pode provocar um acidente. Espera aí, gente, vai passar um caminhão. Pode ser também uma deficiência auditiva. Um pedestre que não está ouvindo, ele não ouve, ele não percebe o veículo chegando, então ele pode ser atropelado. E aí eu penso assim, não precisa da pessoa ter uma deficiência, não. Os jovens de hoje, eles andam sempre com um foninho no ouvido.
E aí o pedestre ou mesmo a pessoa que dirige usando um fone de ouvido, ouvindo uma música ou para conversar no celular, isso prejudica. A ausência de audição prejudica. Eu não ouço uma buzina de alguém me alertando, eu não ouço um caminhão chegando perto, então isso também pode ser um fator humano que vai provocar acidente. O consumo de álcool, a gente sabe, nós conhecemos os efeitos que o usuário de álcool pode ter, e aí o álcool aqui tem alguns efeitos negativos, como aumento da sensação de potência, aquilo que a gente falou agorinha, da subavaliação da sua capacidade, isso aumenta com o uso do álcool. A pessoa acha que ela está ótima para dirigir, que não está tonta nada, e, na verdade, há uma diminuição dos reflexos, há um estreitamento do campo visual, a capacidade de avaliar as distâncias, as larguras. Então, isso tudo o álcool pode afetar. E o consumo de droga traz efeitos parecidos, efeitos similares ao consumo de álcool. Então, todos esses fatores também são citados aqui. Excesso de velocidade. A gente sabe que quando a gente vê um acidente bem grave, assim, um capotamento, ou um carro muito amassado, um carro destruído, a primeira reação que a gente costuma ter é: nossa, mas devia estar correndo demais. Por quê? Porque nós associamos a velocidade com a gravidade de um acidente, e isso é comprovado. Quanto maior a velocidade, maior a possibilidade de ter uma vítima fatal. Pode ser em atropelamento ou mesmo num acidente com 2 veículos. A velocidade vai diminuir a capacidade de reação do motorista e a força que o choque vai provocar, ou na pessoa que será atropelada, ou no outro carro que vai participar do acidente. Então, se eu estou obedecendo o limite de velocidade, eu estou abaixo de 60, eu estou abaixo de 40, é muito mais fácil eu frear e manter o veículo sem descontrole, sem desgovernar. É muito mais fácil eu ter uma reação, dá tempo de eu ter uma reação. Agora, quando o carro está correndo demais, o tempo para o motorista reagir vai ser insuficiente. Então, o acidente é quase inevitável. Diz respeito à distância entre veículos. Eu morro de raiva quando eu estou de passageiro e o motorista que está conduzindo o veículo é daqueles que gruda no carro da frente ou na traseira do caminhão da frente. Nossa, me dá um faniquito assim. Por quê? Porque é um erro muito grave. A maioria das colisões traseiras é por causa disso e alguns, inclusive, pode causar morte. Quanto mais perto do veículo, menor vai ser a possibilidade de reação do motorista para poder frear esse carro, para evitar um acidente em caso de freada do veículo da frente. Então, uma vez um caminhão bateu no meu carro por causa disso. Não, eu não estava errada. O caminhão estava errado. Ele estava muito próximo do caminhão da frente. Eu fui fazer uma ultrapassagem, eu estava ultrapassando 2 ou 3 caminhões, só que aí o primeiro caminhão freou bruscamente, aí o que estava atrás dele, ao invés de frear, porque ele viu que ia bater no caminhão da frente, ele tirou o carro e ele bateu no meu carro, arrancou meu para-choque e me jogou para o outro lado da pista. Eu falei assim: poxa, você não viu que eu estava ultrapassando? Eu fiz sinal, buzinei a hora que eu vi que você ia sair para cima do meu carro. Ele falou assim: eu vi, mas eu calculei o menor prejuízo. Pensei, não vou falar a palavra que eu pensei não, mas como pode, né? Ele achou que se ele fosse bater no caminhão da frente ele ia amassar demais, então ele preferiu desviar para o meu carro, que ele ia ter menos prejuízo. Então, isso por causa do desrespeito à distância entre veículos. Outro fator humano que pode contribuir para um acidente de trânsito é a ultrapassagem indevida.
é o segundo lugar na classificação dos acidentes com vítimas fatais. Por quê? Porque as pessoas pensam que vai dar tempo de ultrapassar na faixa. Aqui entra a prepotência que o Josué falou também, daquele outro item lá de trás, porque a pessoa, se tem a faixa, gente, alguém estudou que ali não tem visão. Aí a pessoa que ultrapassa fala, não, eu tô vendo, não tá vindo o carro. Poxa, a faixa existe ali de brinquedinho, de enfeite, né? Então, mistura, tem alguns casos de acidente que a gente percebe que pode ser mais de um fator que está influenciando esse acidente acontecer. E, por fim, outras infrações que também são conhecidas, mas podem acontecer, que seria o não uso do cinto de segurança, o não uso do capacete e não usar adequadamente a proteção para crianças, que no caso seria a cadeirinha, o banquinho devido para cada idade. As campanhas que foram feitas para o uso do cinto e o uso dessas cadeirinhas e o aumento de multas em relação ao não uso dessas questões tiveram muito progresso. A gente sabe que muita gente passou a usar, passou a obedecer, simplesmente para não ser multado e não por ter consciência. Mas mesmo assim, o número de vítimas fatais em acidentes diminuiu em alguns casos por causa da obediência a essas leis. Então, aqui o exemplo mais clássico que eles colocaram é o não uso do cinto no banco traseiro. Geralmente quem usa o cinto é só quem está no banco da frente, né, gente? Por quê? Porque vai passar por uma viatura da polícia ou pela polícia rodoviária, se na frente dá para ver que o condutor e o passageiro da frente está com o cinto. De longe dá para ver. Agora o cinto do banco de trás, já que não dá para ver, então não vamos colocar não. Ou se não, coloca só quando a polícia para fazer alguma verificação. E todo mundo fica desesperado procurando o cinto e colocando. Eu já vi situações nesse sentido. Então, o exemplo mais comum de acidentes é que as pessoas não estão usando corretamente a proteção é o não uso do cinto de segurança no banco traseiro. Viu? Eu falei que era pequenininho e eu ainda fiquei 15 minutos ali fora no colo da minha amiga chorando e deu tempo da gente falar de tudo aqui do artigozinho que estava aqui para a gente conversar hoje. Alguém quer complementar, perguntar alguma coisa? Eu tenho uma pergunta para mim. O que vocês vão fazer que vai valer nota para complementar a terceira VA? Vai. Participação, Tati, já tem que dar mais a gente demais. pode. Sabe o que eu pensei? Eu pensei aqui agora uma coisa que é complicada de fazer. Tem que ver. Não sei se todo mundo vai conseguir, não, Tati. Fazer uma redação sobre como que é passar as férias. Oi? Como ser uma pessoa melhor no trânsito. Como vai passar as férias dirigindo. Se você for viajar, qual seria a sua condução, né? Eu acho que o povo me mata, Josué, se eu pedir essa redação. A rota que vai fazer, os pontos turísticos que vai visitar. Você tá falando sério? Não, claro que não. Adorei a ideia do Lucas. Olha o Lucas aí, ó. Não vi não, peraí. Fazer um racha pra quem ganhar. Ai, meu Deus. Vamos fazer um racha de ré. Todo mundo andando de ré no carro. O carro que chegar primeiro, ou o que bater por último, ganha. Entendi. Aí vocês não aprenderam nada com a minha matéria, que desespero. O Lucas quer com carrinho de brinquedo. Então tá, a gente ajunta uns Hot Wheels, umas pistinhas. Nossa, ia ser massa, né? Gente, geralmente, fim de semestre, eu sempre me reuni com as turmas de quarto período. Sempre, sempre. Todo semestre. Não sei se vocês já viram ou no Instagram ou alguma pessoa contou. Eu já fiz amigo secreto aqui em casa. Já fiz noite do cachorro quente, todo semestre. Por que eu trazia o quarto período? Porque é o último período que eu dou aula, assim, efetivamente.
né? Que eu tenho disciplina, que eu sempre tive disciplina, desenvolvimento 1, 2 e 3, no quarto período eu sempre dei ou escolar ou trânsito. Então, no quinto período, esse semestre eu não dei aula, no sexto período eu não dou aula, nem no sétimo. Aí lá no estágio ou no TCC é que a gente se reencontra. Mas no quinto, sexto e o sétimo eu não costumo ter disciplinas. Então é como se fosse uma despedidazinha, né? Nos quartos períodos eu sempre fiz alguma coisa. Agora, tempos de pandemia, e agora, com essa situação da minha família, com a minha mãe hospitalizada, não tem jeito da gente fazer. Mas eu queria demais receber vocês aqui em casa. A gente combina para no futuro, tá bom? Prometo para vocês que a gente faz isso no futuro, em alguma outra oportunidade. A gente não vai deixar de fazer isso não, tá? Bom, eu vou pensar o que a gente vai fazer para valer a nota dos pontos que precisam para completar a terceira VA. A prova já é semana que vem. São esses 3 últimos materiais que estão na plataforma. Tá bom? A gente vai desligar agora e quando for 10 horas a gente começa a apresentação dos trabalhos de escolar, ok? Ótimo. Obrigada, Tchau, tchau. gente. Beijo. Nada.